O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava Galiléia. Seu irmão Filipe, as regiões da Itureia e Traconídide, Elisânias a Abilene, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados, e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, a cada domingo do tempo do Advento, a palavra de Deus reserva um personagem bíblico para conduzir a nossa reflexão, a nossa meditação. E o personagem bíblico principal do segundo domingo do Advento que estamos vivendo é João Batista. E é muito interessante perceber que o trecho do Evangelho que acabamos de escutar, ele situa o tempo em que João foi chamado para anunciar a proximidade do Salvador. Ele acusa, no trecho do Evangelho de hoje, o tempo do reinado, aqueles que eram sumos sacerdotes, aqueles que governavam as regiões existentes de grande importância naquele momento. E aí diz em seguida: foi nessa circunstância que Deus então chama João no deserto. E aqui está o significado desse chamado, no deserto. E o deserto é o tempo da escuta. O deserto simboliza a pobreza, o silêncio, a falta de tudo, para encontrar aquilo que é importante e necessário. E o importante e necessário era a presença do Salvador. Então Deus não fala àqueles que tinham poder, nem àqueles que tinham autoridade no sentido de dominar as situações, mas Deus fala com aquele que é simples, no deserto, ou seja, num período de aridez. Assim também nós podemos perceber a presença de Deus falando conosco na nossa vida. Quando nós nos sentimos muito cheios de nós mesmos, quando acreditamos muito no potencial que a gente tem, nas forças que nós possuímos, na realidade exuberante na qual estamos vivendo, fica-se difícil você escutar a voz de Deus e encontrar o sentido para a sua vida.
quando nós passamos por algum tipo de deserto. Ali a gente sente a falta de Deus, a importância de Deus, e nós corremos para Deus. Vou dar apenas alguns exemplos para vocês perceberem como que isso é verdadeiro. A gente às vezes vive numa certa fartura. Na nossa casa nunca faltou alimento. Todos estão vivos. Todo mundo tem saúde. Lá em casa, às vezes, a gente nunca soube de verdade o que é perder o emprego ou quebrar financeiramente. Quem sabe lá em casa, nós sempre tivemos aquilo que era pelo menos básico. Tivemos um carro, tivemos sempre saúde, tudo está praticamente indo muito bem. A gente até esquece de rezar. Nós não valorizamos muito a presença de Deus nessas horas. Cremos nele, mas vamos vivendo do jeito que é possível, porque graças a Deus tudo está dando certo. Mas de repente a história muda. Porque, meus irmãos, se vocês perceberem, se ainda a história não mudou para você, fique atento, porque você não é diferente de ninguém. A história também vai mudar dentro da sua vida, porque o deserto faz parte da nossa caminhada nesse mundo. E então, às vezes, vai faltar alguma coisa dentro da nossa vida para perturbar aquela felicidade que nós tínhamos ou temos. Então nós sempre precisamos ficar de olho. E muitas vezes, quando isso acontece, nós voltamos para Deus. Nós começamos a rezar mais. Nós valorizamos mais a nossa vida. Por exemplo, quando nos falta saúde, nós aí buscamos a todo custo essa saúde. Quando a gente está perdendo o prestígio humano, nós passamos a valorizar as pessoas que são nossos vizinhos. E às vezes nós nem damos bola para eles, porque nós não precisamos deles. Mas chega um momento que a gente sente necessidade dos outros. Vejam, quantos de vocês que têm filhos adolescentes, filhos jovens, quando esses filhos eram pequeninos, vocês tinham os problemas normais desses filhos. Às vezes amanhecia com febre, outras vezes não dormia direito à noite, porque a criança estava um pouco agitada. Às vezes você ficava preocupado com aquilo que ele te falou, ou com aquilo que ele deixou de fazer. Mas aí eu pergunto para vocês, os vossos pensamentos mudaram quando os vossos filhos cresceram? Quando eles começam a estudar fora? Quando vocês percebem que eles se casam e vão até às vezes embora? Vocês pensam muito neles, mais do que pensavam quando eles estavam ali perto. E vocês, quando percebem que os filhos ainda não encontraram o rumo da vida, você fica preocupado, e quem sabe você aumenta a sua oração, pensando na felicidade desse filho. Você fica preocupado. Agora você não perde a noite de sono porque o menino está com febre. Mas você sabia que ele estava com febre porque ele estava trocando os dentes que ele tinha de recém-nascido, de menininho, e agora estava criando uma dentição diferente, e isso daí interfere. Você sabia que era passageiro. Agora você às vezes perde o sono pelas preocupações do mundo atual, no qual seu filho se encontra, e longe dos seus olhos. E às vezes você nessa hora pede: meu Deus, ajuda mais meu filho. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos buscar Deus.
Deus nos dá a alegria e a sustentação equilibrada da sua presença dentro da nossa vida. Hoje a palavra, nesse tempo do advento, com esses personagens, vem nos mostrar, e de modo particular através de João, vem mostrar que no deserto a gente não está infeliz, mas no deserto a gente tem todas as respostas que nós precisamos. A figura de João, que vai pregar o anúncio da chegada de alguém maior do que ele, chamando a conversão do coração no deserto, faz com que as pessoas deixem de ter a autossuficiência, faz com que as pessoas percebam que elas não têm tudo que imaginam e que tudo aquilo que têm ainda não resolve o seu problema, porque ela precisa de uma coisa especial, de uma situação diferente, e isso se chama o amor de Deus dentro da sua vida. Por isso que o segundo domingo do Advento vem também nos chamar à conversão. A conversão é olhar a própria vida e retornar para Deus, afastando-se de tudo aquilo que hoje consegue nos separar do amor de Deus. Então aqui eu vejo, é necessário mudar o seu temperamento. O nosso temperamento, meus irmãos, quando ele é forte, tempestivo, ele atrapalha demais a nossa vida. E aqui eu digo uma coisa para todos nós que estamos participando desta Eucaristia. Eu não falei que eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou dizer uma coisa para todos nós, porque serve para mim também. Quando nós nos situamos muito donos da verdade, significa que nós somos orgulhosos dentro da nossa alma. E o pecado do orgulho dentro da alma, ele é muito pesado. Ele de verdade é mortal, porque ele nos afasta da vida que é Deus. Por isso que nós precisamos sempre perceber se estamos orgulhosos dentro da nossa alma. E o orgulho dentro da alma, ele se manifesta de muitas formas, mas ele se manifesta mostrando para nós que somos verdadeiros e que somos corretos. Só os outros que erram. E por isso que a gente não consegue perdoar de verdade o próximo. Vejam, às vezes uma pessoa faz de tudo por nós a vida inteira. E basta uma palavra mal colocada dessa pessoa que talvez tenha sido infeliz quando estava falando conosco naquela hora, para que a gente possa esquecer tudo que a pessoa fez até hoje. E a partir daquele momento, eu não quero ver aquela pessoa, como o ditado diz, nem pintado de ouro. Por quê? Porque ela feriu o meu orgulho. Ela mexeu com a minha vaidade. Eu esqueço que o outro é humano, e que o outro erra, e que o outro tem direito de acertar, e que o outro se arrepende, e quer se converter, e quer mostrar sinais de vida nova. Por isso, meus irmãos, que a Sagrada Escritura diz para nós: quem te bate no lado direito do rosto, oferece o lado esquerdo. Não revidar, porque senão você vive olho por olho, dente por dente.
Mas a palavra hoje vem dizer o contrário, vem nos chamar à conversão. Porque Baruque vai dizer na primeira leitura, algo novo quer acontecer para todos vocês. E aquilo que se apresenta sem vida vai florir. E aquilo que hoje se apresenta como um deserto será um campo verde, produzindo muitos frutos. Meus irmãos, por que será? E aqui, com esse exemplo tão simples, eu vou encerrar a minha reflexão nesse momento. Por que será que às vezes a gente pensa que planta e nunca colhe nada? A resposta é muito simples. Porque a gente está plantando sem a conversão do coração. Aí não tem jeito de germinar. A conversão do coração é o adubo que a gente precisa colocar naquela semente que foi plantada. A conversão do nosso coração é aquela água que todos os dias nesse tempo seco, aquela semente precisa receber, para poder a terra ficar úmida e essa semente germinar. Às vezes está faltando isso. Por isso que eu não colho. Por isso que eu luto e não consigo bons resultados. Porque eu luto crendo em mim e deixo de acreditar em Deus. Eu luto, planto, pensando que tudo vai dar certo do jeito que eu penso, e esqueço de me colocar nas mãos de Deus, que tem na qual uma vontade que eu preciso cumprir. Por isso que eu não entendo tudo, e às vezes quando tudo está perfeito, eu digo Deus é maravilhoso, e quando acontece alguma coisa difícil, eu pergunto, por que Deus fez isso comigo? Você disse que Ele era maravilhoso, então Ele mostrou a sua maravilha de salvação dentro da sua vida. E na hora que você precisava perceber a maravilhosa presença de Deus, que te chama de uma vida para uma nova situação, você não percebeu, porque você se trancou. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos plantar, mas vamos colher. E só vamos conseguir se escutarmos aquilo que João hoje nos falou. Vida nova, homem novo, na conversão, o batismo de conversão. Rever a própria vida, largar o homem velho, deixar para trás aqueles pecados de estimação. Eu até acho muito engraçado, às vezes algumas pessoas chegam para confessar e dizem assim, Padre, eu tenho todos os pecados de estimação. O que será pecado de estimação? É aquele pecado que você sabe que está errado, mas você continua conservando dentro do seu coração. Você sabe que você não pode prejudicar os outros, mas você continua de algum modo prejudicando. Você sabe que não pode negar o amor ao próximo, e você se torna sempre egoísta. Você sabe que não precisa maltratar, e você maltrata. Você sabe que não precisa desprezar, e você despreza. Ou seja, você vai conservando aqueles amigos que prejudicam a sua alma e você não quer se separar deles. Quando que a gente vai se separar desses pecados? Quando ficar velho? Às vezes não dá tempo de ficar velho. Porque não é só o idoso que morre, o jovem também morre, a criança também morre. Então a cada dia nós precisamos estar atentos para essa conversão diária. E aí a última frase, que agora eu prometo que é a última frase.
Às vezes, meus irmãos, a gente quer deixar para amanhã. Não deixa não. Muda agora. Porque mudar pouca coisa é mais fácil do que ter que mudar muitas coisas. Se você for mudar de casa e tiver só uma maleta que nela cabe tudo, é mais fácil carregar. Mas se você tiver muitos móveis dentro daquela casa, você precisa de um monte de gente para te ajudar e precisa até de um caminhão para transportar. Sozinho você não faz. Então, se eu mudar dia a dia, eu vou ter sempre uma pequena maleta para carregar. Outra coisa, não vamos deixar encher a casa não, porque aí fica muito mais difícil. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.